Vamos lá, João capítulo 3. Nós estamos em uma jornada aqui em João. Nós já aprendemos algumas coisas. João capítulo 1, verso 1, fala do verbo que se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo estava com Deus desde o princípio, e esse verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 11 nos diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Verso 14 nos lembra que o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Em João 1 ainda, quando João Batista vê a Jesus lá no Jordão, ao norte de Jerusalém, João Batista exclama uma das frases mais poderosas de todo o Evangelho. Quando João Batista vê a Jesus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é batizado por João, inicia de forma oficial seu ministério, e já em João 2, entre os versos 1 a 11, Jesus vai a um casamento, uma festa ordinária de gente comum, uma festa comum, e Jesus transforma as águas que seriam usadas para a purificação cerimonial, as transforma em vinho, e a mensagem de Jesus não é mais pelas águas cerimoniais. A partir de agora, a purificação de vocês é pelo meu sangue, porque eu sou o Cordeiro. E agora em João 2 ainda Jesus entra templo adentro e percebe aquele comércio que havia se tornado a religião de Israel e ordena que aquele templo seja derrubado e diz: derrubem esse templo, porque eu farei outro templo em quantos dias? 3 dias. O templo era o lugar onde Israel entendia que a glória de Deus se revelava, e os discípulos, depois que Jesus ressuscita, de João 2:22, eles compreendem que lá, quando Jesus entrou no templo e mandou derrubar o templo, reconstruí-lo em 3 dias, Jesus falava de si mesmo. Ou seja, Jesus é o verdadeiro templo de Deus. Jesus é onde se revela de forma plena a glória de Deus. Agora em Jesus, nós chegamos no Novo Testamento, não precisamos mais matar animais. Agora os levitas, os sacerdotes, teriam que procurar outra coisa para fazer de suas vidas, porque não haveria mais templo, não haveria mais sacrifício, porque agora o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. Na minha última mensagem conversamos sobre a conversa entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus traz a tônica da sua mensagem, do Evangelho, que é o reino de Deus. E Jesus disse: ninguém poderá ver o reino se não nascer de novo. E agora chegamos então em João 3, verso 13. João 3,13 diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, verso 15, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Verso 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Atenção agora, verso 19. Esse é o julgamento.
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que Jesus está fazendo até aqui em João capítulos 1, 2 e 3, Jesus está ressignificando completamente a religião de Israel. Quem gosta de sistemas operacionais, quem gosta de tecnologia, de informática, você sabe que volta e meia o seu iPhone ou o seu laptop vai pedir para atualizar o sistema, correto? Atualizações importantes de segurança, updates, que vão tornar o seu sistema melhor. Jesus vem fazer algo, eu não diria semelhante, porque é até mais amplo. Jesus vem formatar o sistema. Jesus vem reiniciar o sistema. Jesus vem ressignificar completamente a religião de Israel. A partir do momento que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não era mais preciso levar animais ao templo. O Cordeiro havia chegado. Inclusive, agora não haveria mais nem templo. Falávamos há pouco de multirão, e nós não usamos aqui na igreja esta ideia de que isso aqui é um templo, porque não é. Não existe templo na terra. Isso aqui é um lugar de encontro. É um santuário, é um lugar de encontro especial, importante e muito profundo em nossa caminhada. Vale muito, é muito crucial, mas não há mais templo, não há mais sacerdote, não há mais sacrifício. Porque esse novo templo, de acordo com o próprio Jesus, é ele. E quando Jesus manda derrubar esse templo, ele torna obsoleto o ministério dos levitas e sacerdotes, porque de acordo com Hebreus, é Jesus que agora é o nosso sumo sacerdote. Jesus então vem para trazer a religião de Israel à sua plenitude. E o que Jesus está fazendo aqui em João 1, 2 e 3 é revelando de forma absoluta, plena, definitiva, máxima, a revelação de Deus. Por exemplo, se lermos Hebreus capítulo 1, os versos 1 a 3, lá diz assim: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras e de várias maneiras, de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho não é o templo, não é o sacrifício, não é o sábado, não é o sacerdote, nada disso. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Hebreus 1:3. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, quando Jesus chega, ele está ressignificando a religião de Israel. E Jesus está convidando o povo de Israel a olhar para o passado e a reinterpretar, a atualizar tudo o que Israel estava ou havia aprendido até então. E tudo que Israel havia aprendido até então, agora Israel estaria vendo, vivenciando tudo através de uma nova ótica, através de novos óculos. Eu não sei você, mas já faz mais de 20 anos que eu uso óculos o tempo todo. Só tiro óculos para dormir e tomar banho. Eu agora, sem óculos, estou vendo o Marcelo, mas eu estou vendo o Marcelo bem borrado. Eu não consigo, inclusive, dirigir. Eu preciso de dirigir com óculos o tempo todo. O que o óculos faz em nós? Qual a função de um óculos? Corrige.
a nossa forma de ver, correto? Jesus está sendo um tipo de óculos, de lente para Israel, para que Israel passe a compreender de uma nova forma todo o Antigo Testamento, tudo o que aconteceu ali, e esse óculos agora era Jesus, e para nós isso aqui é muito importante. Porque quando nós vamos à palavra, quando nós estudamos o Antigo e o Novo Testamento, nós precisamos olhar para o Antigo e Novo Testamento usando os óculos de Cristo, usando os óculos de Jesus. Então nós iremos compreender de forma correta a experiência de Jesus. E claro que nós também não podemos condenar toda aquela confusão que o povo de Israel fez ao se deparar com esse Jesus, porque este povo Israel ali não tinham toda a revelação e tudo o que Jesus vinha falando era muito novo, muito revolucionário, estava colocando Israel de cabeça para baixo. Israel vem de séculos de entendimento, de interpretação, a estrutura religiosa se forma, só que quando Jesus chega, Jesus dá um update, Jesus formata, Jesus atualiza, Jesus está dizendo, olha, não é bem assim, é diferente. O sacrifício que vocês fazem há tantos séculos, olha, a ideia de Deus não era bem essa. Tanto que em Mateus 12, verso 7, Jesus dirá, eu quero, eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Esse tempo aí que vocês estão, que dão tanto valor a ele, olha, a ideia de Deus não era bem essa. O levita, o sacerdote, o reino de Israel, olha, a verdade é, Deus estava querendo algo um pouco diferente. Então, o que temos aqui em João 3 é Jesus convidando as pessoas a repensarem completamente tudo o que elas pensaram ou pensavam a respeito de Deus até então. O que Jesus está fazendo é aprofundando a caminhada. E quando nós começamos a ler o texto, que Jesus fala sobre a serpente, Jesus está levando o povo de Israel para onde? Para que momento da história de Israel? Deserto. O povo de Israel, você conhece a história, sai do Egito. Moisés liberta o povo com mão forte do Egito. O povo vê a ação de Deus, o povo vê as 10 pragas, o povo mata cordeiros, celebra a primeira Páscoa, o povo atravessa o Mar Vermelho como que por terra seca, mas, de acordo com a Bíblia, chegando ao deserto, poucos dias depois o povo começa a reclamar. Reclamar de quem? De Deus. Reclamar de quem mais? De Moisés. E o povo começa a acusar a Moisés de trazer o povo no deserto para morrer. E o povo diz, olha Moisés, lá no Egito, éramos escravos sim, lá nós trabalhávamos de sol a sol, mas lá Moisés, pelo menos, sobrevivíamos, tínhamos o que comer e beber. Aí chegamos em Números, abra sua Bíblia agora, por favor, comigo, Números 21. Números 21, a partir do verso 4. Números 21, verso 4. Números 21, verso 4. Diz assim a minha versão. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou o quê? Impaciente no caminho. E falou contra quem? E contra quem mais? Ou seja, o povo aqui está acusando a Deus, dizendo, ó Deus, a culpa é sua. Guarda isso aqui. Falou contra Deus, contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável.
O hambúrguer de Deus não satisfazia Israel. Verso 6. Então o Senhor enviou o quê? Serpentes venenosas. Isaías vai falar sobre serpentes aladas. Alguns até acreditam que eram serpentes voadoras. Serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Porque você sabe, com Deus não se brinca. Verso 7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. E quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Isso aqui ajuda a entender qual era o pensamento que Israel tinha a respeito de Deus. No entendimento de Israel, o Deus de Israel era um Deus que pune, um Deus que castiga o desobediente, um Deus que mata, um Deus que manda serpentes aladas, que passa por cima, um Deus que não pode ser contrariado. Alguns se esquecem de lembrar, ou alguns de forma, diria eu, sugestiva, não se lembram que para aquelas serpentes havia uma outra serpente que trazia a cura, certo? Mas algumas pessoas preferem focar, preferem ver a Deus como aquele que amaldiçoa rebeldes, como aquele que está pronto para julgar e exterminar quem está contra ele. Israel havia criado um entendimento de que o Deus de Israel é um Deus terrível. Ou você faz a vontade dele, ou ele acaba com você. Se você estiver com ele, ele vai te abençoar, mas cuidado, abre teu olho. Porque se você desobedecer, se você sair do caminho, ele vai te castigar e ele vai te amaldiçoar. Lembro, muitos anos atrás, eu recebi aquele PowerPoint famoso que vocês conhecem, Com Deus Não Se Brinca. Lembra desse PowerPoint? Alguns vão lembrar. E aí falava do John Lennon, falava do Titanic, né? O construtor do navio, na entrevista que deu lá na Inglaterra, Escócia, disse o quê? Nem Deus derruba, nem Deus afunda o navio, certo? Aí, Batista, o que aconteceu com o navio? O navio afundou. Com Deus não se brinca. Espera aí. Existe aqui uma argumentação tácita quando nós usamos esse exemplo do navio do Titanic, porque o que nós estamos sugerindo é que quem afundou o navio, com Deus não... Me lembra, quantos já ouviram, e olha, isso aqui é coisa que já foi pregado em púlpitos por aí, aquela história daquele jovem de Campinas, lembra? Que foi para a balada com a mãe, entrou no carro e a mãe falou assim, vai com Deus. Lembra dessa história? E aí o jovem falou para a mãe o quê, André? Só se Deus for no porta-mala. Aí diz a lenda urbana que os jovens se acidentaram, todo mundo morreu e que aí foram abrir o porta-mala e no porta-mala havia o quê? Ó, todo mundo conhece a história, uma caixa de ovos. E aí vem a pregação. Com Deus não se... O que estamos sugerindo aqui? Está entendendo? Esse é o Deus que Israel acreditava. O Deus que mata. O Deus que pune. O Deus que castiga. O Deus que está pronto para amaldiçoar o desobediente. E sabe o que me preocupa? É que esse mesmo pensamento de Israel permanece no coração de muitos de nós até hoje.
Muitos de nós criaram para si um Deus à sua imagem e semelhança, um Deus que é simplesmente terrível. E Israel, ao invés de aprender a amar a Deus, aprende a ter medo de Deus. E aí vem os profetas de Israel e vão dizer assim, que Israel era a menina dos olhos de Deus. Portanto, se você mexer com a menina dos olhos de Deus, se prepare, porque ele vai se vingar. Nós agimos da mesma maneira. Israel via Deus dessa forma. Aí vem Jesus. A igreja, Jesus, ele vem e coloca a tradição de Israel de ponta cabeças. Jesus vem. Lembra que eu disse dos óculos? Israel estava vendo a Deus de forma míope. Israel estava compreendendo a Deus de forma imperfeita, de forma equivocada, de forma incompleta. Aí vem Jesus, para fazer Israel ver quem é Deus de verdade, porque a visão de Israel estava estreita. Veja agora o exemplo. Você vai ver comigo na Bíblia, para não dizer que o pastor está inventando história. Jesus, quando volta do deserto, ele vai para Nazaré, e em Nazaré ele vai para a sinagoga, e na sinagoga Jesus abre a Bíblia, a escritura de seu tempo, e lê o que está em Isaías 61, 1 e 2. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías 61, os versos 1 e 2. Jesus chega na sinagoga, em Nazaré, e lê o que está aqui. Isaías 61, os versos 1 e 2. Quem achou, diga amém. Pouco amém. Quem achou, diga amém. Vamos ao texto. Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Verso 2. Atenção aqui agora. Para proclamar o ano da bondade, o ano do jubileu, da graça, o ano da bondade do Senhor, e o que mais? E o dia da vingança. Atenção aqui. Para consolar a todos os que andam tristes. Jesus pega esse texto. Agora então vamos a Lucas 4. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas 4. E Jesus vai agora em Lucas 4 usar o texto de Isaías 61, mas tem algo diferente aqui. Vamos ao texto. Lucas 4, 18. Jesus pega o texto do profeta, aplicando a ele como Messias, ok? Lucas 4, 18. Diz assim a minha versão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Até aqui tudo certo, ok? Está igual Isaías? Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E o verso 19, e proclamar o ano da graça do... Os fariseus ouvem essa fala de Jesus e pensam, peraí. Esse Messias é muito herege. O que está faltando aqui? Cadê o dia da vingança? Como é que você se atreve a ler Isaías, aplicar o texto a si mesmo e esquecer a vingança? Porque se tem uma coisa que o nosso Deus faz, é o quê? É se vingar.
Se você pisou no calo dele, ele vai se vingar, ele vai te castigar, vai te mandar a serpente alada. Cadê o dia da vingança de Deus? Cadê? Interessante. Lucas 9:55, Jesus manda os discípulos pregar. E os discípulos vão nas comunidades samaritanas e ali quase que ninguém aceita a sua mensagem. Então os discípulos voltam para Jesus e dizem assim: ó Jesus, faz igual o Pai, vai lá, Jesus, manda fogo do céu e consome todos eles. E aí, em Lucas 9:55, Jesus dirá: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Cadê o dia da vingança? Interessante, o que Jesus está fazendo no Novo Testamento é reexplicando para Israel de verdade quem é Deus. Outro exemplo, Mateus 12:18. Esse texto de Mateus 12 é justamente após o episódio que eu citei, onde Jesus ele é interpelado pelos fariseus em meio às plantações, os seus discípulos comendo espigas, certo, Paulo? E julgam os discípulos, julgam a Jesus, e Jesus vem e diz o quê? Desejo misericórdia e não sacrifícios. Jesus havia curado gente no sábado. Então, em Mateus 18:12, diz assim a palavra de Deus. Atenção aqui, Mateus 12:18. Mateus 12:18-21. Mateus 12:18 diz assim a minha versão. Olha só que interessante, os termos aqui usados. Eis o meu servo, a quem escolhi, meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. 19. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão esperança. O Jesus de Deus que está se revelando aqui no Evangelho é um Jesus que é doce, é um Jesus que é manso, é um Jesus que, se você bater na face dele, ele oferecerá a você o outro lado. É um Jesus que se deixa cuspir em seu rosto. É um Jesus que se deixa colocar uma coroa de espinhos em sua cabeça. Hebreus 1:3. Ele é a revelação plena de quem é o Pai. Jesus veio ensinar a Israel sobre quem é Deus de verdade. Jesus é a verdadeira revelação de Deus, a revelação plena. Jesus não veio punir o povo com serpentes. Ele, de fato, se vê como a serpente levantada no deserto que trouxe cura ao povo. Jesus não veio para matar, não veio julgar, não veio condenar, ele veio para salvar. E isso não sou eu que estou falando, é João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Cadê a vingança? Cadê a vingança? Ouve aqui. Não tem vingança. Cadê o castigo? Cadê o julgamento? Verso 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado,
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que Jesus está fazendo aqui, igreja, é nos convidando a olharmos para nós, reconhecermos a nossa condição, reconhecermos a nossa culpa, porque, atenção aqui, sem reconhecimento de culpa não há possibilidade de redenção. Quem não reconhece que está nas trevas, quem não reconhece a sua culpa, não pode ser redimido. Quem não reconhece a sua culpa não pode receber perdão, porque não acredita que precisa de perdão. Israel havia aprendido de forma distorcida quem é Deus. Israel acreditava em um Deus punitivo, em um Deus acusador. Aí vem Jesus e diz: olha, Israel, eu vim aqui não para julgar, não para condenar, eu vim aqui para anunciar o ano da graça do Senhor. Eu vim com mansidão. Eu não vim anunciar vingança, eu não vim julgar, eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu vim para estender a minha mão. E sabe, voltando lá para Israel no deserto, o povo se volta contra Deus e contra Moisés, ou seja, o povo estava culpando a Deus pelos infortúnios de sua vida, certo ou errado? E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós colocamos a culpa em Deus. O sofrimento que passamos, a culpa é de Deus. Quando pessoas que não são da fé, ímpios, prosperam, quando vemos injustiça por todos os lados, nós temos a tendência de culparmos a Deus. E sabe, na cruz, em Jesus, Deus diz: olha, então tá bom, ok, eu vou levar essa culpa. Quer cuspir? Cospe. Quer matar? Mata. Mas tem um detalhe. Você sabe que isso aqui não é justo. Você sabe que isso aqui não é verdade. Eu vou morrer, eu vou levar a culpa, mesmo sem ter nenhuma culpa. E sabe qual que é o problema? Quando nós acusamos a Deus de culpa, isso implica reconhecer que nós não somos redimidos. E como eu disse, sem reconhecimento de culpa, não há possibilidade de redenção. Então agora transfira esta ideia para os nossos relacionamentos, para a sua casa. Você dirá assim: ah, lá em casa o casamento está ruim, as coisas estão difíceis. Aí eu vou chegar para a sua esposa e dizer assim: olha, sabe por que o nosso casamento está ruim? A culpa é tua. A esposa vem para o marido e diz: olha, as coisas estão difíceis em casa porque a culpa é sua. Você chega para o seu filho e diz: olha, filho, você não é um bom filho, você é desobediente, você é ruim, e filho, a culpa é sua. Aquela amizade que acabou, você diz: a culpa é sua. Outros dizem: olha, eu sou assim, mas a culpa é do meu pai, da minha mãe, por isso, por aquilo, desde Adão. Nós estamos colocando a culpa sempre em quem? Como diz a ditada popular, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. A culpa é do presidente, do pastor, do vizinho, de todos. A culpa é de todo mundo. Menos de quem? Menos minha. O problema é que enquanto nós não reconhecermos a nossa culpa, de acordo com João 3, nós permaneceremos na escuridão. E Jesus vem para mostrar o Pai, não um novo Deus, mas mostrar o Pai que sempre foi amor. Cantamos há pouco: Deus de aliança, Deus de promessas. O Antigo Testamento nos ensina que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Quem é o Deus de Israel? De acordo com a Bíblia, como salmista,
Deus é aquele que não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas transgressões. Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, Deus não nos trata segundo nossos pecados. Deus, em Jesus, vem para estender a sua mão, para salvar, não para condenar. Você ouvirá em muitos púlpitos pessoas falando sobre justiça retributiva, mas saiba que isso não é do Evangelho. Deus não nos trata de acordo com nossos pecados. Esta lógica do mérito, da justiça retributiva não é de Deus, porque Deus, o Pai de Jesus, age sempre, sempre com misericórdia. Amém? Cadê o dia da vingança? Cadê o fogo do céu? Jesus não condena. Jesus não acusa, é muito pelo contrário, ele vai para a cruz. O que temos que fazer hoje? O que temos que fazer hoje é batermos no peito e falarmos a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O que temos a fazer hoje? E hoje é um dia de oportunidades. Porque hoje nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, obrigado. Obrigado por ter misericórdia de mim. Obrigado por ter paciência comigo. Obrigado por não me tratar segundo os meus méritos. Já pensou se as nossas relações pessoais fossem assim? Já pensou se você hoje chegasse para o seu marido ou para a sua esposa e dissesse assim: olha, meu amor, muito obrigado, porque você tem sido misericordioso ou misericordiosa para comigo. Meu amor, muito obrigado, porque você escolheu me tratar em amor. Quem sabe o filho chegasse para o pai e dissesse: pai, muito obrigado por ter sido misericordioso para comigo. Ou a mãe para os seus filhos, para as suas filhas: obrigado, filha, por me entender. Mesmo eu não sendo uma mãe perfeita, você, filha, é misericordiosa para com a sua mãe, ou o filho para a mãe: mãe, obrigado, porque a senhora é misericordiosa para comigo. Um amigo, chega no amigo e diz: olha, meu amigo, a gente está há tanto tempo aqui juntos, caminhamos há tantos anos, obrigado por caminhar comigo. Obrigado pela sua bondade, obrigado por ser misericordioso comigo. Imagine como seria a vida se nós nos relacionássemos com as pessoas sem ter medo de assumirmos a nossa condição, a nossa verdade, a nossa vida. Verso 19 de João 3. Esse é o julgamento. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Quem que ama as trevas? Quem que escolhe as trevas? Quem que escolhe o inferno? Os homens, porque as suas obras eram más. Então, o que Jesus nos explica aqui é: olha, se você está no inferno, você não pode me dizer que fui eu que te coloquei lá, mas eu fui ao inferno, eu estendi a mão a você, só que você não teve coragem de assumir quem você é e vir para a luz. Você não teve coragem de assumir a sua culpa, de admitir que suas obras eram más. E sabe, quando nós falamos em justiça retributiva, quando nós falamos do Deus da vingança,
O Deus que está com o chicote na mão, pronto para te castigar, olhando a sua vida com binóculos. Me permita ser muito claro com você. Esse Deus não é o Deus de Jesus. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus de Jesus é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. É um Deus de promessa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar. Não tem dia da vingança mais, não tem mais fogo do céu. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O nome disso aqui é Evangelho. Qualquer imagem diferente dessa aqui, qualquer Deus diferente desse aqui, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus do Evangelho. E nós precisamos tirar de nossa mente, de uma vez por todas, esta imagem do Deus que pune, do Deus que se vinga, do Deus que mata. Porque esse Deus não é o Deus de Jesus. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus de misericórdias. Amém?